O CEO bateu a mão na mesa e disse: "Se você não confia no seu próprio trabalho, talvez não devesse estar liderando isso." 12 executivos olhando para o chão. Lara sentiu o rosto queimar, mas não respondeu. Apenas fechou o notebook e saiu em silêncio. 2 horas depois, o acesso dela ao sistema foi revogado. 8 anos de empresa. 8 anos construindo sozinha a arquitetura de segurança mais complexa que aquela fintech já teve. E a 48 horas do lançamento mais importante da história deles, tiraram ela do projeto. Sem reunião, sem explicação. Só um e-mail frio do RH. Mas tinha um detalhe que ninguém sabia. 3 anos atrás, depois de um ataque hacker, Lara tinha implementado um protocolo oculto no código. Uma camada de proteção que ela nunca documentou. E esse protocolo precisava de validação manual dela a cada 72 horas. Se não, o sistema congelava sozinho. Antes de continuar, curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque o que aconteceu no dia do lançamento ao vivo, na frente de investidores internacionais e imprensa especializada, foi algo que essa empresa nunca vai esquecer. E quando o sistema travou com uma mensagem de erro que ninguém conseguia entender, o nome dela voltou a aparecer no grupo. Só que dessa vez, eles não estavam dando ordens. Eles estavam implorando. O e-mail chegou às 16h47 de uma quinta-feira. Assunto: reestruturação de responsabilidades. Projeto V3.0. Lara Mendes leu a primeira linha ainda em pé, encostada na parede de vidro da sala de reuniões que tinha acabado de esvaziar. Informamos que a assinatura de deploy e os acessos críticos ao ambiente de produção foram transferidos para Bruno Castanheira e Thaís Amaral. Sua função será consultiva a partir de agora. Agradecemos a compreensão. Ela piscou 2 vezes, como se o texto pudesse mudar. Não mudou. Abriu o sistema corporativo no notebook. Seu nome tinha sumido do grupo de WhatsApp da diretoria. Tentou acessar o servidor principal. Acesso negado. Sua assinatura digital no Sunset Logs de Deploy, aquela que ela usava havia 8 anos, tinha sido substituída. Ela não tinha sido demitida. Tinha sido apagada. E tudo isso aconteceu 2 horas depois de o CEO ter dito, na frente de 12 executivos, com um suspiro cansado e a mão erguida interrompendo ela no meio de uma frase: "Lara, com todo respeito, você atrasa nós. Mas para entender o peso daquele momento, a gente precisa voltar um pouco." Lara Mendes tinha 34 anos e trabalhava na Venture Core havia 8 anos. Ela não era famosa, não era diretora, não tinha cargo com C no nome. Ela era a arquiteta de sistemas sênior, um daqueles cargos que ninguém fora da TI entende direito, mas que segura a operação inteira sem aparecer. A rotina dela era invisível: revisar código, desenhar fluxos de segurança, garantir que o sistema não quebrasse quando todo mundo já tivesse ido embora. Ela chegava cedo, saía tarde e raramente era chamada para reuniões com a diretoria, a não ser quando algo crítico estava prestes a explodir. Venture Core era uma fintech em crescimento acelerado, daquelas que todo trimestre anuncia uma rodada nova de investimento e promete revolucionar o mercado. E o produto mais ambicioso deles estava a 72 horas de ser lançado: o Sistema Integrado de Pagamentos V3.0, uma plataforma B2B que prometia mudar a forma como empresas processavam transações no Brasil. Investidores internacionais confirmados, imprensa especializada, mais de 200 empresas piloto já cadastradas. E Lara era a única pessoa na empresa que conhecia a arquitetura completa daquele sistema. Ela tinha projetado sozinha a camada de segurança, tinha implementado os protocolos de recuperação de falhas e tinha criado um seguro oculto que ninguém sabia que existia. Esse seguro oculto tinha uma história. 3 anos atrás, a Venture Core tinha sofrido um ataque hacker pesado. Foi numa madrugada de sábado. Lara estava em casa quando o sistema de alertas começou a disparar no celular dela. Invasão. Dados comprometidos. Tentativa de sequestro de informações de clientes. Ela passou 18 horas seguidas destravando, isolando, reconstruindo. Salvou a empresa de um escândalo gigante. Depois disso, ela jurou que nunca mais ia deixar o sistema vulnerável daquele jeito. Então, ela fez algo que nunca documentou oficialmente. Implementou um protocolo de validação cruzada entre os módulos de pagamento
e auditoria. Era uma camada extra de segurança, invisível, que exigia a aprovação manual dela a cada 72 horas. Se passasse desse prazo sem validação, o sistema interpretava como comportamento anômalo e acionava um freeze automático de todas as transações. Era tipo um botão de pânico oculto. Ela configurou pensando em proteger a empresa caso fosse invadida de novo. Só que agora, naquele momento, com o lançamento a menos de 48 horas de distância, ela não tinha mais acesso. E ninguém, absolutamente ninguém, sabia que esse protocolo existia. A reunião que mudou tudo tinha acontecido naquela mesma manhã. Era a reunião final de alinhamento antes do lançamento, com a diretoria completa. Marcelo Aires, o CEO, estava sentado na cabeceira da mesa, aquele tipo de executivo que usa camisa sem gravata para parecer descolado, mas que trata a decisão técnica como se fosse opinião negociável. Lara tinha pedido a palavra para falar sobre um risco que ela tinha identificado no módulo de reconciliação bancária. Era técnico, mas era sério. Ela estava explicando, mostrando gráficos, quando Marcelo levantou a mão no ar, como quem manda alguém parar de falar. Ele suspirou, alto, daquele jeito que já comunica irritação antes mesmo de abrir a boca. E então ele disse, olhando para ela com aquele cansaço performático: Lara, com todo respeito, você atrasa nós. A gente precisa de soluções, não de paranoia técnica. Se você não confia no seu próprio trabalho, talvez não devesse estar liderando isso. A sala inteira ficou em silêncio. 12 executivos olhando para baixo, para o celular, para a parede, para qualquer lugar que não fosse ela. Lara sentiu o rosto queimar, mas não respondeu. Apenas fechou o notebook devagar e saiu da sala. 2 horas depois daquela reunião, veio o e-mail do RH. Frio, burocrático, sem explicação. Lara leu sentada na própria mesa, no meio do open space da TI, com gente passando do lado dela como se nada tivesse acontecido. Ela tentou processar. Tentou entender a lógica. Mas não tinha lógica. Ela tinha construído aquele sistema. Tinha passado noites em claro corrigindo bugs que ninguém mais sabia resolver. Tinha segurado lançamentos anteriores quando todo mundo já tinha desistido. E agora, a 48 horas do lançamento mais importante da história da empresa, ela estava sendo removida. Não demitida. Pior, rebaixada a consultiva, esvaziada, como se ela fosse o problema, como se a paranoia técnica dela fosse mais perigosa do que o risco real que ela tinha apontado. Lara desligou o notebook, pegou a mochila e foi embora. Ninguém perguntou nada. Ninguém pareceu notar. Quando Lara chegou em casa, ela não chorou, não ligou para ninguém, não postou textão no LinkedIn reclamando de cultura tóxica. Ela fez o que sempre fazia quando precisava pensar com clareza. Abriu o notebook pessoal, pegou o café e revisou o próprio trabalho, linha por linha, módulo por módulo. E foi aí que ela lembrou. O protocolo oculto, a camada de segurança que ela tinha implementado 3 anos atrás e nunca tinha documentado. Ela abriu os logs antigos, checou os timestamps, refez o cálculo. A última validação manual tinha sido feita por ela na segunda-feira. Hoje era quinta. O lançamento seria no sábado, às 11 horas. 72 horas depois da última aprovação, o sistema congelaria sozinho. Ela olhou para o relógio na tela. O timer já estava rodando. E ninguém na Venture Core sabia disso. Lara encostou na cadeira, tomou um gole de café e, pela primeira vez naquele dia, esboçou um sorriso. Sábado, dia do lançamento, 11h37 da manhã. Marcelo Aires estava ao vivo numa transmissão corporativa para mais de 4.000 investidores, imprensa, parceiros, empresas piloto. Tudo isso assistindo ele anunciar o futuro da Venture Core. Ele estava empolgado, gesticulando, vendendo o sonho. Hoje a gente não está só lançando um produto. A gente está redefinindo o mercado de pagamentos B2B no Brasil. A equipe técnica estava nos bastidores monitorando tudo, pronta para acionar a primeira transação teste ao vivo. Bruno Castanheira, o cara que tinha assumido os acessos da Lara, estava confiante. Thaís Amaral, a coordenadora de infraestrutura, confirmou que estava tudo rodando normal. E então, no exato momento em que Marcelo disse: "Vamos processar a primeira transação oficial", Bruno apertou o botão. A tela do painel administrativo congelou. 2 segundos de silêncio. E então,
apareceu uma mensagem que ninguém nunca tinha visto antes. Erro crítico 4093. Validação de segurança pendente. Protocolo de auditoria não autorizado. Sistema em modo proteção. O pânico foi instantâneo. Bruno começou a digitar comandos. Freneticamente. Nada. Thaís tentou acessar os logs de auditoria. Travado. A transmissão ao vivo começou a travar também. Marcelo, ainda na frente das câmeras, tentava disfarçar, mas dava para ver o desespero no olhar dele quando alguém da produção fez um sinal desesperado. O sistema tinha colapsado. Não era um bug comum. Era um colapso total, estrutural. Todas as transações congeladas. Todos os módulos travados. E a mensagem de erro não fazia sentido para ninguém. O grupo de WhatsApp da diretoria explodiu. Alguém sabe o que é erro 4093? Os investidores estão ligando. A transmissão caiu, tem jornalista pedindo explicação. Bruno tentou fazer rollback. Impossível. O código estava trancado. Foi quando um desenvolvedor júnior, que tinha trabalhado com Lara anos atrás, mandou uma mensagem. Acho que isso é coisa da Lara. Ela era a única que mexia nessa camada. Silêncio digital. E então, 3 segundos depois, o CEO adicionou Lara de volta no grupo. Lara estava em casa, de moletom, assistindo uma série quando o celular começou a vibrar sem parar. Ela pegou o telefone e viu 47 mensagens não lidas no grupo da diretoria. Ela abriu e leu tudo. Viu o desespero. Viu o nome dela sendo citado com urgência crescente. A Lara configurou isso? Alguém tem o telefone pessoal dela? Precisamos dela agora. Ela leu cada mensagem com calma, tomando café. Não respondeu nada. Às 14h21, o celular tocou. Marcelo Aires. Ela olhou para o nome na tela. Deixou tocar até cair na caixa postal. 2 minutos depois, tocou de novo. Ela desligou. Às 14h55, chegou um e-mail oficial do RH com o assunto: solicitação urgente de consultoria técnica. O texto era formal, cheio de rodeios corporativos, mas o recado era claro. A empresa estava implorando pela ajuda dela. Lara arquivou o e-mail sem responder. Voltou para a série. O celular não parava de tocar. Às 15h30, a campainha tocou. Lara levantou, foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Marcelo Aires estava ali, sozinho, amarrotada, suando, de cabelo despenteado. Ela abriu a porta devagar. Ele tinha a respiração acelerada, como quem tinha subido escada correndo. Lara, pelo amor de Deus, o sistema travou. A gente precisa de você. Agora. Ela ficou parada, encostada no batente de braços cruzados. Olhou para ele sem pressa. Eu achei que eu atrasava vocês. Marcelo engoliu seco. Eu falei isso sem pensar. Foi um erro. Desculpa, mas agora a empresa vai afundar se a gente não resolver isso. Lara tomou um gole que ainda segurava na mão. Eu não tenho mais acesso, Marcelo. Lembra? Vocês revogaram. Ele deu um passo para frente. A gente devolve tudo. Agora. O que você precisar. Seu nome de volta. Tudo. Lara deixou o silêncio pesar por uns 5 segundos. Então ela falou com a voz calma. Eu vou ajudar. Mas não como funcionária. Como consultora independente. Contrato de 6 meses. Remuneração compatível com o tamanho do problema que eu vou resolver. E meu nome de volta em todos os créditos técnicos do V3.0. Marcelo respirou fundo. Fechado. Lara chegou na empresa às 16h10. O escritório estava num silêncio pesado. Todo mundo olhava para ela como se ela fosse a salvação. Bruno e Thaís estavam perto do servidor, tentando alguma coisa que claramente não estava funcionando. Lara sentou na frente do computador, digitou a senha master que só ela sabia e acessou a camada oculta do sistema. Em menos de 5 minutos, ela identificou o protocolo ativo. Digitou o comando de validação manual. O sistema desbloqueou. As transações voltaram a rodar. O painel administrativo acendeu verde. Ela se levantou e disse sem olhar para ninguém. Resolvido. Podem retomar o lançamento. Marcelo estava ao lado, visivelmente aliviado. Lara, você salvou a empresa. Ela pegou a mochila. Eu sei. Manda o contrato de consultoria até segunda. E saiu. O lançamento foi retomado com 6 horas de atraso. Mas funcionou. Os investidores ficaram. A imprensa noticiou como incidente técnico menor. A Venture Core,
Sobreviveu. Mas naquela noite, Lara recebeu algo inesperado. Um e-mail automático do sistema de auditoria. Ela abriu. Relatório de auditoria. Acessos irregulares detectados entre 10:01 e 15:01. Usuários: Bruno Castanheira, Thaís Amaral. Ação: tentativa de acesso não autorizado a módulos críticos e modificação de logs de deploy. Lara leu 2 vezes. Então não tinha sido só incompetência. Tinha sido sabotagem. Eles tinham tentado apagar o trabalho dela de propósito. Ela salvou o relatório. Abriu um e-mail novo. Destinatário: Conselho de Administração. Assunto: sobre o incidente de 15:01 e o que realmente aconteceu. Ela começou a escrever. Na segunda-feira seguinte, Lara foi chamada para uma reunião extraordinária com o Conselho de Administração. Não era com o Marcelo. Era com gente acima dele. Quando ela entrou na sala, havia 5 pessoas que ela nunca tinha visto pessoalmente. Investidores, membros do conselho, gente que decide o futuro da empresa em planilhas do Excel. Eles tinham lido o relatório dela. Tinham visto as tentativas de acesso irregulares. Tinham entendido que Bruno e Thaís não só falharam tecnicamente, mas tinham tentado ocultar rastros para parecerem competentes no lugar dela. O presidente do conselho, um senhor de terno cinza, olhou para Lara e disse: "A gente precisa corrigir isso. O que você sugere?" Lara não hesitou. "Eu quero meu cargo de volta, com autonomia total sobre a arquitetura de sistemas. Quero um assento nas reuniões estratégicas de produto. E quero que fique claro internamente que ninguém mexe na segurança sem minha aprovação." Silêncio. Então ele acenou com a cabeça. Feito. Bruno foi desligado na terça. Thaís foi realocada para outra área. Marcelo continuou como CEO, mas nunca mais interrompeu Lara em reunião. Ela voltou, não como a funcionária invisível de antes, mas como alguém que a empresa sabia que não podia perder. 3 meses depois, o V3.0 estava rodando em mais de 500 empresas. Lara tinha virado referência. Interna. Tinha proposta de outras fintechs no LinkedIn toda semana. Mas ela ficou. Porque agora, ela não era mais só a pessoa que segurava o sistema. Ela era a pessoa que a empresa aprendeu, do jeito mais doloroso possível, a respeitar. E toda vez que alguém novo entrava na equipe, sempre tinha alguém que contava da história. A história da arquiteta que foi humilhada na quinta, apagada na sexta, e no sábado, salvou a empresa inteira de um colapso público. A história da mulher que o CEO subestimou e que ele nunca mais vai esquecer. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.